Graça e paz, em nome do Senhor Jesus, eu sou a sentinela Neuza. E para contemplar o nosso tema do mês, Mães Sem Fronteiras, eu quero contribuir com uma reflexão sobre a história de Joquebede, mãe de Moisés. Ela, até hoje, é um exemplo incrível de fé e coragem e que nos inspira até hoje. Joquebede enfrentou um grande desafio quando Faraó ordenou que todos os meninos hebreus que nasciam naquela época fossem jogados, né, ao rio Nilo. Sim, minhas irmãs, naquele tempo Faraó exerceu sobre o teu povo esse decreto: toda criança hebreia que nascesse e que fosse um menino não poderia viver, seria morto. Joquebede tinha acabado de dar à luz ao seu filho Moisés. Então, minhas irmãs, eu penso qual o desespero desta mãe diante dessa situação de perigo iminente, onde qualquer hora seu filho poderia ser encontrado e morto. E mesmo assim, ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Mas a criança cresce, já começa a balbuciar, seu choro é mais forte, e o passar do tempo foi deixando ela mais preocupada, coração aflito, mas ela estava sempre em oração, porque Joquebede era mulher de fé, e ela buscava o Senhor todo o tempo, porque ela acreditou que o Senhor daria uma estratégia para ela livrar o seu filho, porque ela creu que Moisés era escolhido de Deus, que Deus tinha um plano para a vida de Moisés. Meus irmãos, esta mulher pegou um cesto, ela revestiu o cesto, vedou o cesto de junco e colocou o pequeno bebê dentro e o deixou à margem do rio. Eu fico imaginando hoje, minhas irmãs, me coloco até um pouco no lugar de Joquebede. Eu acho que foi desesperador. Mas ao mesmo tempo, para ela tomar essa decisão, tomar essa iniciativa, ela teve que dominar as suas emoções. Ela teve que controlar a sua mente, dominar suas emoções e ter fé e confiança no nosso Deus. Confiar em Deus, acreditar que realmente Ele tinha um plano para aquele menino. Ela se encheu de coragem para desafiar uma ordem de Faraó, arriscando a vida do seu filho. De qualquer forma, estava em perigo Moisés, porque se ficasse em casa com ela, poderia ser encontrado e jogado ao rio Nilo. Mas ela não se paralisou diante dessa situação difícil. E ela se encheu de coragem e falou: eu vou mudar essa história. Eu vou mudar essa história. Se o meu filho tiver que ser morto, que não seja pela mão de um faraó, que não seja ele, um homem, a decretar o destino do meu filho Moisés. E assim, ela creu e acreditou, confiou que Deus estava no comando e colocou o seu filho no rio.
E qual não foi a surpresa, todos já conhecem. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Mais tarde, Moisés se tornou um grande homem, aquele homem que conduziu o povo no deserto e deu uma nova história para toda a humanidade. Amém? Joquebede teve muita fé em Deus. Também podemos ter fé em Deus. Nós também podemos ter confiança em Deus. Nós também podemos esperar que o nosso Deus tem uma nova história para a vida dos nossos filhos. Nós temos que acreditar nisso, minha irmã. Muitas vezes, diante das dificuldades, muitas vezes, diante das desavenças que hoje, né, nossos jovens se tornaram pessoas difíceis de conviver, já não se fala mais em obediência, o filho já não quer mais obedecer o seu pai, sua mãe, e isso causa muito sofrimento para você mãe, para você pai, causa muito sofrimento futuro para o seu filho. Então o que eu quero te dizer neste dia, nesta hora, minha irmã, aproveita que o seu filho ainda é um bebê, toma ele para si de verdade. Creia firmemente que Deus tem um propósito na vida do seu filho. Conduza a história dele. Você que agora ainda tem o poder, porque ele ainda é pequeno, é totalmente dependente de você. Então toma ele nas tuas mãos. Conduza ele, ensina ele no caminho que deve andar, ensina os princípios do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que ele jamais se perderá. Que ele se tornará um filho, uma filha abençoada, um filho e uma filha próspero, de inteligência, de capacidade. Oh, minha irmã, a situação pode estar difícil nesse momento, muitas vezes é por causa de um diagnóstico médico. Não se paralise, minha irmã. Ore, mas não apenas só ore, reaja. Reaja, o movimento que você faz para o mundo espiritual conta muito, conta demais. Então, busque estratégia com nosso Senhor Jesus Cristo, confie poderosamente no teu poder, no teu agir, entrega teu filho, entrega tua filha nas mãos do nosso Senhor, confia fielmente que Ele faz a obra. Nós, mães, precisamos ter o coração preparados, precisamos ter o coração forte, precisamos ter o coração confiante no Senhor Jesus, para que a gente possa conduzir os nossos filhos. Não desista, não esmoreça. Muitas vezes nós perdemos nossos filhos porque estamos estamos muito alheios aos acontecimentos, nós estamos muito voltados para o trabalho, para as ocupações rotineiras do nosso dia a dia. Sim, minha irmã, nós precisamos nos manter, nós precisamos viver neste mundo, nós precisamos trabalhar, mas a Bíblia também fala que há tempo para tudo, que o nosso dia ele precisa ser dividido, que as nossas horas precisam ser bem aproveitadas, que nós temos que ter um tempo para dedicar à nossa família, aos nossos filhos. Não desista do seu filho, minha irmã. Se um dia ele se perdeu na droga e você está aí agora de joelho clamando, né, pelo Senhor, pela sua vida, continue, persevere, persevere e creia com todo o seu coração que o Senhor vai resgatar o seu filho onde quer que ele esteja, que o Senhor vai abençoar a vida do seu filho, que o seu filho se tornará um grande homem, uma grande mulher. Não desanime, busque estratégia no Senhor, Ele não desampara os seus.
Olha, minha irmã, a história de Joquebede é um grande exemplo para a nossa vida, é um grande exemplo que nos inspira a gente a exercitar a nossa fé. A fé é isso, a fé é a gente ver no impossível o possível para Deus. Muitas vezes os nossos olhos veem uma situação difícil, impossível para nós, mas nós temos que crer que o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Amém? Confie no Senhor, minha irmã. Entrega os teus caminhos, o caminho dos teus filhos em tuas mãos e creia verdadeiramente, creia que ele fará a obra. Vamos orar? Vamos entregar a nossa vida, vamos entregar os nossos filhos, vamos entregar tudo nas mãos do Senhor? Deus, querido Deus, nós te agradecemos por nos mostrar o exemplo de Joquebede e por nos ensinar a confiar em Ti, mesmo nas situações mais difíceis, nas circunstâncias mais improváveis. Senhor, mostra-nos a coragem, a fé em Ti. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu quero entregar em Tuas mãos aquelas mães, Senhor, oh Jesus, que porventura tem o seu filho, sua filha desaparecido, Senhor. Pai, ela não sabe o paradeiro do seu filho, da sua filha há anos, ó meu Deus. Senhor Jesus, quanta angústia, quanto desespero para essa mãe, quantas aflições, meu Deus, acordar todos os dias com o pensamento no seu filho ou na sua filha, Senhor, sem notícia, Pai. Oh, Jesus amado, Jesus querido. Pai, abraça essas mães, Senhor. Não permita que elas continuem, Pai, nesta dúvida. Mostra a elas, Senhor, dê a elas notícia do seu filho, da sua filha, que nesse momento se encontra desaparecido, Pai. Oh, Jesus, nesta manhã, enquanto tomava o meu café, em 1 litro de leite, tinha lá uma foto de uma menina linda, que hoje já está com 14 anos, mas pela história já tem anos longe da mãe e do pai, da família. E eu fiquei pensando, meu Deus, que desespero estará esta mãe ainda, tantos anos sem notícia da sua filha. Meu Deus e meu Pai, toma esta mãe, ouça o clamor dela, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, dê a ela notícia, meu Deus. Esta mãe que clama, Senhor, por notícia. Essa mãe, Senhor, precisa se alegrar um pouco o seu coração, meu Deus. Ela precisa de um pouco de alegria. E só terá quando receber notícia do seu desaparecido, Pai. Do seu ente querido. Abençoa, Pai de amor. Não permita, Senhor Jesus, que essa mãe continue, Senhor, vivendo na escuridão. De qual modo, meu Deus, abençoe também as mães que perderam seus filhos para a droga. Não, não perderam. São situações passageiras. Eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu creio, mãe, eu creio, e Ele agora está ouvindo o teu clamor. O nosso Deus agora ouve o teu clamor, mãezinha. Isso, não desista, o seu filho vai voltar restaurado, a sua filha voltará restaurada, deixará essa vida, Senhor, de vícios. Sim, meu Deus, será liberta a mente cativa, Senhor, desse jovem, dessa jovem que se entregou neste mundo obscuro. Sim, meu Deus, abençoa, Senhor, traz luz para o caminho desses jovens. Em nome de Jesus, ó meu Pai, abençoa, meu Jesus amado.
Traz força, Senhor, para essas mães. Sim, Senhor, ensina elas a educar os filhos, a levar os filhos no caminho do Senhor, Pai. Que essas mães que têm os filhinhos pequenos, que elas possam entender, meu Pai, de uma vez por todas, que esta é a hora de direcionar o filho. Este é o momento em que o filho precisa aprender os valores, que o teu filho precisa ouvir os mandamentos do Senhor e andar conforme a vontade do Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa, Senhor Jesus, cada mãe que ouvir esse vídeo, esse áudio, essa oração, Senhor. Sim, ó meu Deus e Pai, Tu és santo e poderoso, Tu pode todas as coisas, e quando nós cremos, o Senhor restaura, resgata, sara, purifica, liberta, em nome de Jesus. Amém.